Olá, meu nome é Camila, eu sou professora como de vocês no curso técnico em hospedagem e agora a gente já falou um pouco sobre a introdução da segurança do trabalho, alguns conceitos de segurança do trabalho, algumas normas, vimos um pouquinho de acidente do trabalho, quais são os conceitos, tanto os conceitos legais, os conceitos prevencionistas, um pouco de doença profissional, doença do trabalho e algumas causas relacionadas a acidente do trabalho. Agora a gente vai falar um pouco da CIPA, ou seja, a segurança do trabalho ela não é só normas que regem a segurança em si que devem ser seguidas. Para ela ser seguida, existe dentro da empresa a CIPA, tá? Que é uma comissão dos próprios funcionários, dos próprios colaboradores, que fazem com que a segurança naquele local seja cumprida. Então eles fiscalizam, eles verificam, e tudo isso feito pelos próprios funcionários, que são tanto eleitos, quanto os funcionários são tanto eleitos, quanto os funcionários que eles são indicados pela empresa. A gente vai abranger isso aí conforme a gente for falando. Bom, CIPA, a gente vai falar um pouco do objetivo, a sua organização, quais são as atribuições da CIPA, o que é CIPA, o que é o SESMIT, o que a CIPA e a empresa trabalham junto, tem esse conjunto e quais são os treinamentos que devem ser abrangidos para se compor a CIPA, para que todos os membros da CIPA têm que ter para poder fazer parte. O objetivo da CIPA. Bom, o que é CIPA? É uma comissão interna de prevenção a acidentes, é uma comissão da empresa, tá? E tem como objetivo o quê? Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho daquela empresa. Então toda empresa ela tem que ter a CIPA, tá? E toda empresa que tem que ter a CIPA, assim, para ela ter a CIPA, quantidade de membros, quantos tem que participar, é tudo feito um cálculo com relação a qual que é a atividade da empresa, o KNAI dela, para a gente poder quantificar a quantidade de membros que vai compor, tá? Mas nem toda empresa ela é obrigada a ter a CIPA. Mas o objetivo, ela tem que tornar sempre compatível e permanente o trabalho com a presença da vida e a promoção da saúde do seu colaborador. Então o objetivo dela é prevenção tanto de acidentes quanto as doenças decorrentes do trabalho. Organização. Ela é composta por representantes da empresa, que são os empregados, que são os indicados pela empresa, e os eleitos, que são os eleitos pelos próprios empregadores. É feita uma votação dentro da empresa, que a pessoa ela se elege, e é feita uma votação dentro da empresa pelos próprios empregados, e metade dos componentes da CIPA vai ser os eleitos e a outra metade vai ser os indicados da empresa, de todos aqueles que se elegeram para fazer parte da CIPA. Sempre igual número, tanto eleitos quanto indicados, ela é composta por titulares, suplentes e a sua quantidade ela é definida pelo KNAI da empresa, ou seja, pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e pelo número de colaboradores que essa empresa possui registrados. Os membros, quando é feita a eleição da CIPA, os membros são os presidentes, os vice-presidentes e os secretários. Eles têm um mandato, os membros da CIPA, eles têm um mandato de até 1 ano, permitindo uma reeleição. Após isso, depois esse ano cumprido e essa reeleição cumprida, ele não pode mais se reeleger, tem que esperar um mandato de 1 ano de outros participantes para depois novamente se reeleger para a CIPA. E nesse tempo que ele é eleito na CIPA, não como indicado, mas como eleito pelos empregados, ele não pode ter a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empresa, ou seja, enquanto ele é eleito e faz parte da CIPA, neste período de mandato dele, ele não pode ter a dispensa arbitrária ou sem justa causa. As atribuições que a CIPA tem dentro da empresa. Identificar os riscos dos processos do trabalho dentro da empresa, ou seja, verificar todos os riscos em todas as funções
daquela empresa, de todos os trabalhadores, elaborar um plano de trabalho, um plano de ação para eliminar ou reduzir estes riscos, realizar periodicamente a verificação nos ambientes e as condições de trabalho na qual eles estão expostos e realizar a cada reunião o cumprimento das metas já fixadas, ou seja, toda reunião tem que ser proposta metas para a eliminação dos riscos daqueles que foram identificados e sempre a cada reunião verificar quais são as metas que foram atingidas e divulgar para todos os colaboradores todas as informações com relação à saúde e segurança do trabalho, ou seja, representantes da CIPA, eles sempre estão em contato direto com os trabalhadores, então eles têm que ter essa comunicação direta com todos os trabalhadores da empresa, informando sobre todas as seguranças do local, o que deve ser feito, o que pode ou não pode ser feito com relação à segurança do trabalhador para evitar e minimizar a redução de riscos de acidente. Além disso, eles têm que colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, tá? Que é Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e outros programas relacionados à segurança e à saúde que são desenvolvidos na empresa. Então, eles ajudam o desenvolvimento desses tipos de programa. Eles divulgam e promovem o cumprimento das NRs, ou seja, das normas regulamentadoras, bem como as cláusulas de acordo com as convenções relativas ao trabalho. Então, eles sempre estão atentos, eles sempre estão verificando se a empresa e os trabalhadores estão cumprindo com as normas que são lhe passadas, para sempre fazer a proteção e a prevenção destes colaboradores com relação à segurança. Sempre estão em conjunto com o SESMIT. O que é o SESMIT? São o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e a Medicina do Trabalho, que compõe também um médico do trabalho, para sempre analisar as causas de doença e acidente do trabalho e propor medidas de solução aos problemas que foram identificados. Promovem também anualmente, junto com o SESMIT, a CIPAT, tá? Que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes, é uma semana de cursos, de palestra, falando de todos os temas relativos à segurança do trabalho, principalmente também a prevenção à AIDS e a alguns programas de saúde, tá? A CIPA, junto com o SESMIT, ela interage com o SESMIT para analisar os assuntos pertinentes a atribuições de cada área. Para a empresa, ela ajuda a empresa a fazer o cumprimento de todas as normas regulamentadoras e ela também pode estar junto fazendo um comunicado que é o CAT, que é um comunicado de acidente do trabalho, pode fazer a elaboração do mesmo para a empresa. E os treinamentos? Quais são os treinamentos que tem que ocorrer quais são os treinamentos que devem ter todos os membros da CIPA? Ele tem que conter o quê? O estudo do ambiente e as condições do trabalho, ou seja, não adianta o trabalhador ser treinado para ser cipeiro, mas ele não sabe nada com relação ao ambiente de trabalho, o que é cada função, quais são as prevenções de cada área. Então, eles são treinados para fazer esse estudo no meio ambiente no qual ele está imerso. Ele vai fazer investigação e análise desses acidentes, vai ter noções básicas de acidentes do trabalho, sobre AIDS, legislações trabalhistas e as previdenciárias, higiene do trabalho, para compor e também quais são a organização da CIPA para ele saber qual que é o cargo dele, qual que é a função dele para compor a CIPA, para ajudar em toda essa organização dos seus membros. Bom, CIPA é isso, é uma comissão interna que tem dentro da empresa, que ajuda a empresa, que são funcionários que fazem parte desta comissão e ajuda a empresa no cumprimento das normas para sempre fazer a prevenção da saúde e integridade física e mental dos seus colaboradores. Bom, nossa aula da CIPA fica por aqui, a gente vai abranger outros temas agora na próxima aula.